Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa noite e convidá-los a abrir a palavra de Deus na terceira carta de João. Para mim tem sido um privilégio participar com vocês desse momento festivo de gratidão a Deus por mais um aniversário da igreja. No sábado à noite nós falamos sobre a origem divina da igreja, como o Pai planejou a igreja na eternidade, o Filho encarnou e realizou a obra da redenção dos eleitos de Deus, e como o Espírito Santo aplica a obra redentora de Cristo através da história, chegando até nós. Hoje pela manhã nós vimos o que o Senhor Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse às 7 igrejas do Apocalipse. Nós vimos que havia igrejas que haviam perdido o primeiro amor, igrejas que eram mundanas, igrejas que tinham o nome de que viviam, estavam mortas, igrejas perseguidas. Em todas elas o Senhor Jesus sempre destaca alguma coisa positiva e ele tem uma advertência a fazer, mostrando que a sua igreja aqui nesse mundo, ela é feita por pecadores, ela é imperfeita, carece das nossas orações e da verdade de Deus para caminhar. E hoje à noite eu queria falar sobre a maneira pela qual a igreja cristã cresceu no século I. O cristianismo foi um fenômeno inesperado quando ele surgiu. Jesus deixou 12 discípulos apenas, mais um punhado de pessoas que haviam se reunido no cenáculo naquele dia em que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. O líder daquela nova religião havia sido rejeitado pelos judeus, crucificado como malfeitor, havia sido traído por um dos seus discípulos. Na hora da crucificação, 10 outros haviam fugido e mais um havia negado, que foi Pedro. Então, tinha tudo para dar errado. No começo estava humanamente falando, quais seriam as probabilidades de que aquele grupo de homens assustados, com medo de morrer como seu chefe, quais as possibilidades deles virem se tornar o que é hoje a religião mundial? Olhando com os olhos daquela época, nenhum. Mas alguma coisa aconteceu que, em poucos anos, o cristianismo não somente se espalhou a partir da Judéia, mas ele alcançou Samaria, alcançou as províncias do Império Romano, e no século IV, o imperador Constantino foi obrigado a declarar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, porque até a sua esposa havia se tornado cristã. E isso em meio a grandes perseguições, há pelo menos 10 perseguições oficiais movidas pelos imperadores, começando com Nero, no ano 65, até Domiciano, que foi uma perseguição extremamente cruel. Mas, apesar disso, aquele punhado de pescadores convencidos que Jesus havia ressuscitado, espalharam aquela mensagem pelo mundo inteiro com uma eficiência surpreendente. O livro de Atos nos relata como a igreja, saindo ali de Jerusalém, ela cresce até alcançar Roma, A pergunta é, o que aconteceu, ou qual era o sistema, o que é que facilitou, qual era a dinâmica da evangelização da igreja? Como é que ela conseguia se espalhar de uma forma tão eficiente? E eu creio que a terceira epístola de João abre uma janela para nós entendermos como é que funcionava o envio de missionários e o sustento deles e a obra deles no primeiro século. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João, e ela foi dirigida a um filho na fé chamado Gaio. Gaio era membro de uma igreja distante da igreja de João. Provavelmente, quando o apóstolo João escreveu essa carta, ele estava na cidade de Éfeso, que é onde ele termina, depois do seu exílio em Pátimos, é onde ele termina a sua carreira. E nessa igreja onde Gaio era membro, ele tinha a oportunidade de receber missionários que o apóstolo João enviava. João tinha uma visão missionária muito grande e ele sabia que era tarefa dele, como apóstolo de Cristo, enviar pregadores para aqueles locais mais distantes, onde Cristo não havia sido ainda anunciado. João, então, escolhia missionários que aqui na carta são chamados de irmãos apenas,
os irmãos. João escolhia os irmãos e enviava lá para a igreja de Gaio. Gaio recebia estes irmãos, acolhia esses irmãos na sua casa e de lá os enviava para a fronteira missionária. Dava apoio financeiro, apoio espiritual, a amizade, apoio moral, todo tipo de apoio que era necessário. E era assim que funcionava. O exemplo de Gaio nos mostra que Gaio é apenas um dos muitos cristãos que abriam sua casa, o seu bolso, o seu coração para receber os irmãos e enviá-los mais além, para os locais onde Cristo ainda não havia sido pregado e onde não havia igreja. Era assim que funcionava. A casa do cristão funcionava como um entreposto, como uma parada no meio do caminho, onde os irmãos podiam descansar, ser alimentados, fortalecidos e dali partir mais adiante para pregar o Evangelho. Só que na igreja de Gaio apareceu um líder chamado Diótrefes, que não concordava com a evangelização dos gentios, que não concordava que o Evangelho fosse pregado aos não-judeus. Diótrefes era provavelmente um desses judeus que se converteram ao cristianismo, mas ainda achava que o cristianismo era só para quem era descendente de Abraão. O ponto é que Diótrefes começou a colocar muita dificuldade no trabalho de Gaio, a ponto de João escrever uma carta para a igreja de Gaio, uma carta enviada de Diótrefes. Diótrefes engavetou a carta. E aí a situação começou a ficar mais difícil. Esses irmãos voltaram lá para a igreja de João, a igreja de Éfeso, e contaram a João, primeiro, o zelo de Gaio e o grande trabalho que Gaio tinha feito, mas as dificuldades que ele estava enfrentando com seu líder Diótrefes. João, então, escreve essa carta aqui, com o objetivo de orientar Gaio, fortalecer Gaio a continuar fazendo o que está fazendo, e anunciando que ele vai pessoalmente fazer uma visita lá na igreja e ele vai confrontar Diótrefes, vai bater de frente com Diótrefes para saber por que Diótrefes está impedindo o trabalho missionário. Ele prepara a carta e entrega na mão de um desses irmãos chamado Demétrio. Demétrio, então, leva a carta, que inclusive tem uma recomendação para que ele seja recebido por Gaio e enviado como missionário. A carta ela é pequena, é o menor livro do Novo Testamento. Aí você hoje à noite vai sair daqui pelo menos dizendo que já leu o livro inteiro da Bíblia numa noite, não é? Então, você pelo menos vai dizer isso se não aprender mais nada. Então já sai daqui abençoado com isso aí. A carta, ela nos traz, ela está aqui no cânon, ela foi incluída aqui porque veio da pena do apóstolo João, considerada como inspirada por Deus, e também porque ela nos traz essas informações preciosas que a gente não encontra em tantos outros lugares do Novo Testamento. Essa é a importância e o valor dessa carta. Ela está dividida em torno dessas três pessoas que eu mencionei. Na primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 8, o apóstolo João se dirige a Gaio e elogia o trabalho de Gaio, ora por ele e dá orientações sobre o trabalho que ele estava fazendo. Segunda parte é contra Diótrefes, vai do verso 9 até o verso 11, onde João ameaça fazer aquela visita de confrontação a Diótrefes. E depois tem a recomendação que ele faz de Demétrio, que está aí no verso 12, que era o portador da carta. E ele termina nos versos de 13 a 15 com algumas orientações ou algumas questões finais dirigidas a Gaio. Então, nós vamos orar mais uma vez e vamos entrar na exposição do texto, a expectativa de que Deus nos desperte o ânimo missionário com essa cartinha da pena do apóstolo João. Pai querido, obrigado por pessoas como Gaio, como Demétrio e também como o apóstolo João, cujo coração era missionário e que tinha essa visão de levar o reino de Deus mais além, até aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê entendimento ao lermos esta carta, para que o seu ensinamento cale profundamente em nós e que nós possamos nos envolver mais e mais na obra missionária da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver em primeiro lugar, queridos, do verso 1 até o verso 8, o que é que João tem a dizer diretamente a Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade.
Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Lembrando, os irmãos são os missionários, né? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, primeiro vamos fazer uma exposição dessa parte, em seguida a de Diótrefes e, por fim, a de Demétrios. Nós vamos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. No verso 1, João se apresenta como o presbítero. O nome dele não aparece. Mas só tinha uma pessoa no século I que podia dizer, eu sou o presbítero, e todo mundo sabia quem é. Era o apóstolo João. Tinha muitos presbíteros, mas o presbítero era somente um. O apóstolo João era conhecido por esse título. Ele era apóstolo de Jesus Cristo, mas o presbítero era a função mais básica na igreja. Você tinha presbíteros que eram pastores, tinham presbíteros que eram apóstolos. O próprio Pedro, na sua carta, no capítulo 5, ele se apresenta também como sendo presbítero. Então, essa é a razão pela qual você não vê aqui o que geralmente você vê no começo das cartas de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não, aqui João nem diz o seu nome e nem fala da sua função apostólica. Ele se apresenta como o presbítero, que todo mundo sabia quem era, que era exatamente o presbítero, que era o discípulo amado de Jesus, que era João. Ele dirige a sua carta a alguém que ele chama de o amado Gaio, estou ainda no verso 1, e diz que ele ama esse irmão na verdade. Existem alguns Gaios no Novo Testamento. Tem um lá em Corinto, que inclusive era uma pessoa de muitas posses e que hospedou o apóstolo Paulo e abriu a sua casa para o começo da igreja. Alguns acham que é o mesmo Gaio, porque esse Gaio daqui, dessa carta, ele também é um homem de posses e ele tem uma visão missionária. Então, Gaio teria se convertido com o apóstolo Paulo, saiu de Corinto e foi morar numa outra região, onde lá na igreja ele funcionava como uma pessoa que recebia e enviava os missionários. Talvez seja esse Gaio, nós não temos certeza, mas muitos estudiosos acreditam que se trata dessa pessoa. Você encontra a história de Gaio em livro de Atos, capítulo 19, no verso 29, ele também é mencionado em Romanos, capítulo 16, verso 23, e em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Você lá vai encontrar as referências a respeito de Gaio. De qualquer forma, João se dirige a ele como sendo uma pessoa que ele ama na verdade. E aqui é importante, porque o conceito de verdade é muito comum, ocorre muito nas cartas que João escreve. Quem já leu o Evangelho de João, lembra da ênfase que ele dá constantemente ao termo verdade. E ele retrata Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para João, a verdade é Jesus Cristo. A verdade se encontra nele, ele é a expressão da verdade de Deus. A verdade, então, nos escritos de João, é o Evangelho centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Por que eu estou fazendo essa explicação? Para dizer que João ama Gaio na verdade. Não é que é assim, eu amo você de verdade, meu amor não é um amor fingido, não é? Mas é um amor sincero. Não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo que ama Gaio na verdade, ou seja, porque João e Gaio creem no mesmo Evangelho, eles acreditam na mesma verdade, isso dá base para que haja um amor fraterno. E aqui nós temos uma lição importante. Só pode haver amor onde houver verdade. O verdadeiro amor, ele se baseia exatamente nisso. Eu posso amar vocês, eu não conheço vocês, não tenho relacionamento íntimo com vocês, não socializo com vocês, eu vim de Recife, mas eu chego aqui e sei que há um laço de amor entre nós. Por quê? Porque vocês creem na mesma verdade que eu creio. Eu sinto isso quando viajo
para o exterior, quando eu vou para a África do Sul, quando eu vou para os Estados Unidos, quando eu vou para a Europa, qualquer lugar que eu viaje e lá encontro irmãos em Cristo, existe esse amor, exatamente porque nós cremos na verdade. É um amor que é baseado na verdade. Então, esse é um princípio extremamente importante para nós. Às vezes as pessoas falam em ecumenismo, né, de juntar as religiões, para que todo mundo se chame de irmão, a gente esqueça as diferenças, mas não pode haver amor verdadeiro se não houver a base da verdade. A verdade, ela é poderosa para unir pessoas diferentes e para dividir, inclusive, os melhores amigos. Como Jesus disse, que por causa dele, a filha vai se levantar contra a mãe, o filho contra o seu pai, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A convicção, a fé, ela é mais forte do que laços familiares, inclusive. Às vezes nós nos sentimos muito mais em casa e em família com os nossos irmãos na fé do que com os nossos familiares descrentes. Essa é a base do que João está dizendo. Eu amo você, Gaio, na verdade, e essa é a base da comunhão da igreja, na verdade, é a base para que a igreja exista. Ela existe. O que é a igreja? É um conjunto de pessoas que creem na mesma coisa, e elas vivem juntas em amor, porque elas creem na verdade. João diz, Gaio, eu te amo na verdade. Aí, verso 2, ele faz uma oração por Gaio. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Fazer votos é uma maneira de dizer, eu oro por você. Não é que João está dizendo assim, eu fiz um voto a Deus, de que se Deus abençoar Gaio, eu vou fazer isso ou aquilo. Não, fazer voto aqui é orar. Eu desejo ardentemente, né? Desejo e peço a Deus isso aqui que eu estou dizendo. E o que é que João queria para Gaio? Ele diz que, acima de tudo, ele queria a prosperidade e a saúde de Gaio. Olha que coisa interessante. Às vezes, por causa do exagero das igrejas neopentecostais, que focam muito em prosperidade, né, que se você contribuir, fizer campanha, você fizer sacrifício, plantar uma semente, né, der o dízimo como um negócio com Deus, que Deus vai fazer você próspero. Isso aí é a mensagem das igrejas neopentecostais, e está cheio de gente lá nas igrejas que estão lá porque querem ficar ricas, não é porque amam a Deus, não, mas porque acham que Deus pode fazer elas enriquecer. Então, por conta do abuso desse pessoal, a gente vai para o outro lado. E nas nossas igrejas, as igrejas reformadas, a gente quase não fala dessa questão da prosperidade. Então, a gente precisa discernir que não é errado a gente orar pela prosperidade dos outros. Orar pela nossa, não sei dizer direito, né? Deus pode atender. Mas aqui João está orando pela prosperidade de Gaio, e a prosperidade aqui é financeira. Ele está dizendo, amado, eu faço votos, acima de tudo, pela tua prosperidade. Por quê? Porque nós precisamos de gente com dinheiro na igreja. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas é verdade. A igreja, a obra missionária não vai à frente sem gente generosa, gente que tem dinheiro e que tem o bolso aberto, o coração aberto. Não dá para fazer a obra missionária sem isso. Nunca deu, sempre foi. Por isso que João, pensando na obra missionária, ele diz, Deus, faz Gaio prosperar, porque Gaio é uma bênção para a obra missionária. Se não fosse ele, o evangelho não tinha chegado lá naquela região. Ele orava pela prosperidade de Gaio, que coisa maravilhosa, né? E isso ninguém faz, a gente ora pela prosperidade da gente, né? Eu nunca vi você, já orou pela prosperidade do seu vizinho? Oh, Deus, abençoa meu irmão, meu vizinho aqui, né, para que ele tenha um emprego melhor do que o meu, que o salário dele seja maior do que o meu. Ninguém quer fazer isso, quer orar pelo nosso, né? Mas João orava pela prosperidade do irmão Gaio, né? Orar pela prosperidade do irmão Gaio. E não só pela prosperidade, diz aqui que ora também pela saúde, que não adianta ser rico e doente, né? E uma doença terrível, né? Não adianta. Então, João ora para que Deus conceda saúde. E, mais uma vez, por causa dos abusos, dos curandeiros, das falsas curas, das promessas de libertação de doença que a gente encontra nessas igrejas, nessas seitas, a gente quase não ora pela cura de nenhum de nós. Quase a gente não ora por cura. Quase a gente não pede que Deus realmente nos livre dos males. Não é? O que não é errado. Você vê João orando aqui pela saúde de Gaio. Saúde de Gaio. Mas tem aqui um truque. Veja o final do verso 2. Ele diz, amado,
Faço votos pela tua prosperidade e a saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui João condicionou da seguinte maneira: Gaio, eu peço a Deus que Ele te faça tão próspero financeiramente como você é próspero espiritualmente. Agora imagine se Deus resolvesse fazer isso com vocês hoje à noite, dizendo assim: eu vou dar prosperidade a vocês de acordo com o nível espiritual de vocês. Eu tenho certeza que ia sair muita gente dali falido, né? Hoje à noite ia sair gente aqui quebrado, sem dinheiro, se Deus fosse dar prosperidade de acordo com o nível espiritual. João está fazendo isso aqui: eu rogo que você seja tão próspero materialmente como é próspera a tua alma. Por que essas duas coisas estão ligadas? Porque não adianta a pessoa estar na igreja, ter dinheiro e ser carnal. Aí ele se torna dono da igreja. Ele, porque tem dinheiro, quem paga, manda. Então, o dízimo dele é o maior, a oferta dele é maior, aí ele já quer ser presbítero, quer mandar na igreja, as decisões todas têm que passar por ele. Então, gente rica na igreja e que não é próspera espiritualmente, não é uma bênção para a igreja, é um câncer, é ruim para a igreja. Então, você tem que orar, não é só para que Deus dê prosperidade, mas que dê prosperidade de acordo com a espiritualidade, que as duas coisas vão juntas. O que nós precisamos é gente que tenha recursos financeiros e visão, amor a Deus, que não seja avarento, que não seja mandão, porque senão, em vez de ser uma bênção, vai ser de fato uma grande maldição. João ora aqui pela coisa certa. Ele quer que Gaio, o seu amado colaborador, ele seja próspero financeiramente, tenha saúde, e que isso ande par e passo junto com a sua vida espiritual e a maturidade espiritual de Gaio. Do verso 3 a 4, João registra a visita que os irmãos fizeram na sua igreja para falar de Gaio. Pois fiquei sobremodo, estou lendo o verso 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, os irmãos são os missionários, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade. Mais uma vez, verdade aqui, verdade aparece 1, 2, 3 vezes aqui nesses 2 versículos. Mais uma vez, a verdade é o Evangelho de Cristo, na sua pureza, conforme foi ensinado pelo próprio Jesus e pelos discípulos. O que aconteceu aqui é que os irmãos vieram lá da igreja de Gaio e disseram a João, aqui no verso 3, deram testemunho da verdade e como Gaio andava na verdade. Tipo assim: João, esse Gaio para quem você nos enviou, é uma pessoa extraordinária, é um crente fiel, ele ama a verdade, ele anda na verdade, ele pratica o que ele crê, ele nos recebeu muito bem, ele nos encorajou, ele nos enviou para pregar o Evangelho lá naquelas cidades onde não tinha igreja nem nada. É um homem de Deus fiel, temente a Deus, de uma moral irrepreensível. Os missionários deram esse testemunho de Gaio lá na igreja de João. E João diz aqui, verso 3, que ele ficou sobremodo alegre. Alegrou-se, porque Gaio, embora provavelmente foi convertido através do apóstolo Paulo, tinha sido discipulado por João. João o considera como filho na fé. Filho na fé. Então João ficou extremamente alegre em ver que Gaio, seu amado filho, a quem ele discipulou, ele estava produzindo tanto fruto. Tinha se tornado um cristão maduro, um cristão que tinha visão e amor pelo Evangelho. Ele termina no verso 4 dizendo que ele não tem maior alegria do que ouvir que os seus filhos andam na verdade. Na verdade, essa é a alegria de todo verdadeiro pastor. A alegria do pastor é ver o fruto do seu trabalho exposto e refletido em pessoas que andam na verdade. Crentes maduros, crentes experientes, crentes que amam a Deus, crentes com visão missionária. Não existe nada que alegre o coração do pastor mais do que isso. E se existe isso, o pastor pode enfrentar dificuldades, oposição, tribulações, mas isso consola, isso alegra, isso revigora a disposição e o ânimo de continuar no ministério quando a gente vê pessoas que foram abençoadas, transformadas pela palavra, pelo trabalho, pelo discipulado, pela visita, pelo aconselhamento que nós fizemos. João diz que ele não tem maior alegria do que ouvir que os seus filhos andam na verdade. Fico imaginando, não é? O que é que o pastor da sua igreja, que informação ele recebesse, se você viajasse daqui lá para o interior
e lá você fosse para uma igreja, passasse um mês lá e tudo mais, e aí a informação viesse de lá. Ó, pastor Avaci, membros da sua igreja tiveram aqui. Esse pessoal você tem que pastorear, viu, pastor? Esse pessoal, olha, deram trabalho aqui, viu? Tal. Já pensou isso? Já pensou que alegria para ele se o pastor lá dissesse assim, olha, veio aqui um pessoal da tua igreja, veio passar aqui, vieram fazer um estágio, vieram visitar aqui, passaram aqui umas semanas, uns meses aqui. Que crentes, que gente maravilhosa. Parabéns, pastor. Esse pessoal é maravilhoso. Agora, é claro que esse tipo de coisa, eu não sei se é como filho. Meus filhos foram assim, quando eles eram pequenos. Em casa dava o maior trabalho, né? Por exemplo, lavar a louça, então, nem se fala. Arrumar a cama, quando acordasse de manhã, meu Deus, que dificuldade, né? Limpar a casa, fazer os trabalhos de casa, fazia murmurando, reclamando, brigava, era uma confusão. E a gente achava, eu e minha esposa, a gente estava falhando em alguma coisa, a gente errou na educação dos filhos. Aí os meninos eram convidados para passar o fim de semana na casa de um coleguinha. E aí, quando terminava que voltava para casa, a mãe de lá ligava para minha esposa e dizia, como é que você educa seus filhos? Que maravilha! Chegaram aqui, ó, lavaram louça, nem pediu, se ofereceu para lavar louça, eles acordaram de manhã, eu fui lá forrar a cama, estava forrada lá, como é que é isso? É exatamente como crente, né? Na igreja dele dá um trabalho miserável. Depois eles vão para outra igreja e lá, aquela santidade, né? Então nem sempre esses testemunhos valem. Mas João estava alegre, né, com a notícia de que Gaio realmente era um crente verdadeiro. Do verso 5 até o verso 8, ele traz orientações a Gaio sobre como Gaio deveria continuar a proceder lá na sua igreja com relação aos missionários. Aqui no verso 5 e 6, João diz a Gaio, registra que recebeu as informações que os irmãos trouxeram. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Esses irmãos que estiveram lá com Gaio, eles voltaram para Éfeso e perante a igreja deram testemunho do amor de Gaio. Lá no momento missionário, eles falaram, ora, nós fomos evangelizar lá no interior da província da Caia, do Império Romano, onde não tinha igreja nenhuma. Isso só foi possível pelo amor do irmão Gaio. O irmão Gaio nos ama na verdade, e ele nos recebeu na sua casa, ele nos hospedou, ele financiou as nossas despesas de viagem, deu recursos para a gente comprar comida no caminho, deu túnica nova para a gente, as nossas sandálias estavam gastas, ele comprou sandália nova para a gente, e ele, de fato, mostrou um grande amor. Esses irmãos deram testemunho do amor de Gaio perante a igreja de Éfeso, lá durante o culto. E João diz aqui, amado, você está procedendo fielmente naquilo que você pratica para com os irmãos. E você faz isso mesmo quando eles são estrangeiros. Significa simplesmente, mesmo que você não conhece. Porque uma coisa é a gente receber gente que a gente conhece em casa. Outra é você receber um estranho. Mas porque esses irmãos eram enviados de João, Gaio recebia, ainda que Gaio não os conhecesse. E lhes dava um tratamento digno. Abria o seu coração, mesmo para com aquelas pessoas que ele não conhecia, mas que eram enviados como missionários da parte do apóstolo João. De metade do verso 6 até o verso 8, João dá algumas orientações. Primeira, metade do verso 6. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Gaio, encaminha estes homens na jornada deles, de maneira digna de Deus. Eles têm uma jornada, eles têm um longo caminho até chegar na fronteira missionária. Encaminha esse pessoal. Encaminhar aqui se queria dizer, paga a passagem deles, né? Ajuda financeiramente, encoraja estes irmãos, dá apoio naquilo que eles precisam para chegar até no seu destino e pregar o evangelho. Encaminha estes irmãos. Mas não é de qualquer forma. Faz isso de modo digno de Deus. Faz isso de uma maneira digna do fato de que eles são pregadores da palavra de Deus, eles são enviados por Deus, então encaminha de maneira digna essas pessoas. Eu cresci numa igreja, gente, missionária, lá em Recife. Era uma igreja que tinha uma visão de plantar igreja lá no sertão.
interior de Pernambuco, da Paraíba, né? Tinha essa visão. Nosso pastor era muito forte nessa área de missão, falava muito, né? Isso aí, estou falando aqui na década de 60, por aí, final da década de 60 e tudo mais, quando eu estava nessa igreja. E eu me lembro que as campanhas que ele fazia, ele geralmente anunciava assim: nós estamos mandando missionários para o interior de Pernambuco, para a cidade tal, tal e tal. O missionário é casado, tem 3 filhos, o outro casal de missionários tem 5 filhos, e aí o que nós queríamos é o seguinte: fazer uma campanha aqui na igreja que você trouxesse de casa aquilo que você não usa mais. Lembra aquela camisa, está boa, em bom estado ainda, mas que está rasgada aqui no bolso e que você não usa mais? Então, traga para o missionário. Aquele sapatinho que está em condições, é verdade, tem um furinho na sola, né, mas que ainda dá para andar, traga para o missionário. Aquela calça que você não usa mais, que tem uma mancha que você não conseguiu tirar e está lá guardada, traga para o missionário. Não é? Era assim. Aí o pessoal trazia, né, para os missionários aquelas coisas todas. Será que isso é do modo digno de Deus? Dar o que sobra para o missionário? Não. Eu acho que se João estivesse lá na igreja, ele dizia: não. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão na loja, vocês vão comprar roupa boa, de qualidade, e vocês vão doar para esses irmãos, porque isso é fazer a coisa de maneira digna de Deus. Gente, a verdade é que eu tenho viajado pelo Brasil afora, me envolvido com a obra missionária, conheço a nossa igreja presbiteriana, a reverenda Vassi também é um homem dos concílios da igreja, e a gente sabe como às vezes as igrejas, elas matam na unha o obreiro, financeiramente. Acha que o obreiro não precisa ter roupa para se apresentar, que não precisa de gasolina para fazer as visitações. Estou só dizendo que o reverendo Avassi não encomendou esse sermão não, tá? Estou só dizendo, para deixar claro. Mata na unha. Quanto menos puder dar, e vão dizer assim, é vocação, não é profissão. Ele não está aqui para ganhar dinheiro. Sim, mas ele tem filho para mandar para a escola, tem que comprar farda, tem que comprar livro, tem que pegar ônibus, tem que se comer. Se você convida ele para a sua casa para um aniversário, ele tem que comprar um presente para o seu filho, porque se o pastor chegar na festa de aniversário sem presente, todo mundo vai fazer cara feia, não é verdade? Mas aí quer matar na unha, especialmente quando é missionário. Eu sei de missionários que levantaram recursos nas igrejas, os irmãos disseram: eu me comprometo a dar tanto por mês para você fazer o trabalho de evangelização lá na Amazônia. Aí em janeiro, primeiro mês, todo mundo contribuiu. Quando chega em março, ele já está no vermelho. O pessoal parou de contribuir. Porque quando aperta, qual é o primeiro lugar que ele vai cortar? A oferta do missionário. Isso não é encaminhar de maneira digna de Deus, não, gente. Isso é ter uma visão muito errada das prioridades da sua vida. Por que que Deus lhe deu dinheiro? Por que que Deus deu a você condições financeiras? Não é só para você satisfazer os seus desejos, não, mas para você investir no reino de Deus e na obra de Deus, para ser generoso, para permitir que o reino de Deus vá avante. Vá avante. Precisamos de pessoas como Gaio, gente como Gaio, que enviava as pessoas de maneira digna de Deus. A razão que João dá aqui, para que esse envio fosse feito de maneira digna, está no verso 7. Porque foi por causa do nome que eles saíram, nada recebendo dos gentios. A razão que levou esses irmãos a sair de suas casas e ir para o campo missionário foi o nome, aqui colocado com N maiúsculo, porque é o nome de Jesus Cristo. Todos nós temos um nome, mas o nome é o nome de Jesus. Então, foi por causa do nome de Jesus Cristo que essas pessoas saíram. A motivação delas foi levar esse nome para todas as nações, para que as pessoas conhecessem a graça de Deus em Jesus Cristo. E diz aqui que eles nada receberam dos gentios. Eles não disseram assim: eu vou, mas eu vou por tanto. Eu vou, mas eu cobro tanto para ir. Parece que nem orçamento eles fizeram, né? Nada. Eles saíram realmente confiados na misericórdia de Deus e na providência de Deus, não esperando receber nada dos gentios. Hoje em dia, isso é exatamente o contrário. Eu recebo convites para pregar em muitos lugares. E quase sempre o convite vem assim, não da igreja presbiteriana, que os presbiterianos já sabem como funciona. Mas quando eu sou convidado por igrejas de fora, especialmente os irmãos da igreja pentecostal, o convite vem assim: reverendo, nós queríamos convidar o senhor para vir falar aqui na nossa igreja, tal, um congresso tal. Nós queríamos saber, primeiro, qual a companhia aérea que o senhor prefere de viajar,
né? Qualquer uma, mais barata, né? Ou o senhor, que tipo de hotel o senhor deseja se hospedar e quanto o senhor cobra? E quanto o senhor cobra? Né? Aí eu respondo geralmente, olha, a companhia aérea é a mais barata, não é? Que você achar. Eu me hospedo em qualquer hotel, se não tiver condições, eu fico na casa de alguém e não tenho preço, não. Absolutamente, não cobro absolutamente nada para pregar. Se os irmãos quiserem dar uma oferta para cobrir minhas despesas, táxi e tudo mais, isso aí está tudo bem, mas eu não cobro nada. Deve ser por isso que minha agenda é cheia, viu, reverendo? Cheio, não falta convite para 2020, 2021, já está tudo cheio, deve ser por isso, porque eu não cobro nada. Não cobro nada. Mas por que eles perguntam isso? Porque tem gente que cobra. Tem pregador conhecido, famoso, que diz assim, e geralmente responde essa pergunta, quando ele diz assim, quanto é que o senhor cobra? Ele diz assim, o investimento é R$5.000 por pregação. Eu sei de casos até de 35 mil, né? Até de 35 por pregação. Não é? Então, eles ficam felizes quando vai um presbiteriano pregar e que eles não precisam dar essa quantidade toda, né? Mas se desenvolveram mercenários, gente que começou a se aproveitar disso aí. Tem um documento da igreja cristã, do século II, chamado Didaquê. É o ensino dos 12 apóstolos. Não foram os 12 apóstolos que escreveram, naturalmente, mas eles colocaram esse nome para dizer que o Didaquê, que significa ensino, reflete o ensino dos apóstolos. E lá tem uma seção sobre o profeta itinerante. O profeta itinerante era o nome que se dava ao evangelista, pessoa que ia nas cidades pregando o evangelho e plantando igrejas. O que aconteceu? Cedo, isso que nós vemos aqui, que era uma prática maravilhosa, o evangelho se espalhou por pessoas como Gaio, que recebiam os cristãos e mandava adiante, e lá eles eram recebidos, era mandado adiante, foi por isso que a igreja se espalhou, com essa rede, né, dos cristãos acolhendo e recebendo e mandando nas suas casas. Mas cedo apareceu gente aproveitando-se da boa vontade dos cristãos, sabendo que os cristãos iriam receber os missionários, queriam contribuir, investir, dar comida e roupa, começaram a aparecer os aproveitadores, se dizendo que eram pastores, pregadores, evangelistas, em nome de Deus, e chegavam e ficavam na casa dos irmãos. Ficavam uma semana, duas, comendo e bebendo do melhor, repousando e tudo mais, e a ponto de que aí vem, por isso que eu citei o Didaquê, no Didaquê tem uma seção sobre o profeta itinerante, dizendo assim, se o profeta chegar na sua casa, na sua igreja, receba. Se ele ficar mais de 3 dias, bote para fora, porque é falso profeta. Isso já no século II. No século II, já estava advertindo contra a gente que explora a ingenuidade e a bondade dos cristãos. É por isso que tem falso profeta ganhando dinheiro aí. Muito dinheiro em cima, enquanto os cristãos estão ficando pobres, né? Ficando pobres, e os cabras estão ganhando dinheiro. Então, sempre houve mercenário, é o nome que se dá a gente que usa a religião como fonte de renda, de lucro, para enriquecer às custas da fé dos outros. Mas aqui João está dizendo a Gaio, não é o caso desses homens que eu estou mandando para você, Gaio. Eles saíram por causa do nome, nada recebendo dos gentios. O interesse deles não era financeiro. Por isso, investe na vida deles, porque esse é o tipo de gente que a gente quer investir. Homens e mulheres que são movidos pelo Espírito Santo e que, de fato, foram chamados. Nós não vamos, é claro, nos aproveitar disso para dar o mínimo. Nós vamos, na verdade, dar o máximo que nós podemos, exatamente porque isso não é a razão pela qual eles saíram. No verso 8, ele termina dizendo, portanto, nós devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores na verdade. Acolher significa receber, hospedar, encaminhar. João diz, nós devemos acolher esses irmãos, Gaio. E ele dá uma razão aqui, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Gaio não era missionário, mas ele se tornou cooperador da verdade, enviando os missionários. A obra missionária não é feita só pelos que estão lá na ponta, pregando o evangelho aos índios, a povos que nunca ouviram a palavra de Deus, em lugares difíceis. Não. A obra missionária é feita por eles e pelos que permitem que eles vão, pelos que colaboram. E seu envolvimento, sua participação, sua generosidade e as suas orações por esses missionários
faz com que você se torne cooperador da obra missionária, cooperador da verdade que está sendo pregada lá na ponta e que Deus está usando para salvar pecadores e transformar vidas. Gaio, acolhe estes irmãos, porque é assim que você se torna cooperador da verdade. Você não precisa ser um missionário para ir no campo, você pode se envolver contribuindo, abrindo o seu coração, recebendo esses irmãos, dando apoio, orando por eles, e dessa forma você estará sendo colaborador da verdade. Muito bem, essa foi a primeira parte que tem a ver com o trabalho de Gaio. A gente termina dizendo, coisa maravilhosa, Deus, levanta Gaios no meio da tua igreja, pessoas como ele, porque é assim que a obra missionária vai adiante, é assim que o evangelho se espalha. Pessoas que abrem suas casas para receber o evangelho, abrem seu bolso, são generosas, têm visão, é assim que a obra vai. É assim que a grande maioria das igrejas começou, com gente que abriu a porta para um estudo bíblico na sua casa, acolheu os irmãos, os líderes, os pregadores, cresceu, virou uma igreja. É praticamente assim que acontece, normalmente é assim que acontece a plantação de novas igrejas. Muito bem, mas agora nem tudo são flores, não é? Como diz o ditado. Se há Diótrefes, se há Gaios, há também os Diótrefes da vida. Verso 9 até o verso 11. Vamos ler o que é que João diz aqui a respeito de Diótrefes. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Amado Gaio, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Olha que coisa. Aqui João se dirige agora, ou trata da questão, ainda está falando com Gaio, mas agora está tratando de Diótrefes. Ele diz no verso 9 que tinha escrito alguma coisa à igreja. A igreja aqui é a igreja de Gaio, da qual Diótrefes era o líder. Talvez um presbítero, que era líder da igreja, ou talvez o próprio pastor da igreja. Ele diz que escreveu alguma coisa à igreja. João deve ter escrito uma primeira carta, quando soube que Diótrefes estava colocando dificuldades nesse trabalho que estava sendo feito por Gaio e outros irmãos. João, então, primeiro tentou a conciliação, tentou resolver, escreveu uma carta. Mas ele diz aqui, Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Provavelmente Diótrefes deve ter mandado dizer a João, nem apareça aqui, que nós não vamos acolher vocês. Não vamos acolher. Eu não concordo com a obra que você está fazendo. Eu não concordo com isso de mandar missionários. Eu acho que é um desperdício. A gente tem que evangelizar os judeus, enfim, qualquer que tenha sido a motivação de Diótrefes. João diz aqui, no verso 9, que Diótrefes gosta de exercer a primazia. Diótrefes gostava de mandar. Ele era o dono da igreja. Ele gostava de mandar. Não acontecia nada lá se não fosse o desejo dele. Primazia é ter o primeiro lugar. É isso que significa. A Bíblia diz que se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser pastor, presbítero, excelente obra deseja. Então não é errado nós almejarmos servir a Deus como líderes, mas a Bíblia é muito clara sobre a maneira pela qual os líderes devem servir. O líder é um servo que lava os pés dos outros, como Jesus deu exemplo. Como Paulo, que se considerava como servo de todos e vivia para servir a todos. O problema é que a liderança de Diótrefes era uma liderança autoritária, baseada no ego dele. Ele queria sempre ter o primeiro lugar. Alguns estudiosos dizem que é aqui que começa o que mais adiante vai se desenvolver num ofício da igreja chamado de bispo monárquico, que vai aparecer no século II. O que era o bispo monárquico? Era o pastor de uma igreja que se tornou muito importante e, de repente, ele passa a ter autoridade não somente sobre aquela igreja, mas nas igrejas da região. Ele era o bispo daquela região. E ele foi chamado de monárquico porque ele governava como um monarca. O monarca é um rei. A palavra do rei valia tudo.
Então, esses bispos monárquicos, dentre eles, qual foi o que mais se destacou lá pelo século IV? O bispo de Roma. O bispo de Roma, que se tornou a igreja mais forte, Roma era a capital do império, a igreja de Roma se tornou muito forte, e o bispo de Roma, o pastor de Roma, se considerava bispo de toda aquela região, em meados do século IV, ele disse que ele era o bispo não só de Roma, mas de toda a cristandade. E aí começa o quê? Papado. É a origem do papado. Alguns acham que a origem é Diótrefes, porque até a expressão é a mesma. Na cabeça, na cadeira do Papa está escrito que ele é o primaz. Ele é o primaz de Roma, primeiro de Roma. É exatamente a palavra que aparece aqui. Diótrefes quer ter a primazia. Mas, num certo sentido, eu até acho bom que o primeiro Papa foi Diótrefes, viu, reverendo? Que o nome dele é Papa Diótrefes. Imagine se o primeiro Papa tivesse sido Gaio, como era o nome dele, não é? Pessoal, a ficha não caiu não, pastor. Demorando a entender aí, não é? Já pensou se fosse Gaio o primeiro Papa, né? Irmãos, o Papa Gaio está aqui, né? Mas Diótrefes é a raiz, é o protótipo daquilo que vai se tornar essa liderança autoritária na igreja. E Diótrefes era peitudo. Ele disse para João, não venha não. E João era apóstolo de Jesus Cristo. Ele disse, não venha não, que eu não vou dar acolhida. Olha o que é que João diz, os planos de João estão no verso 10. Por isso, se eu for aí, João estava planejando uma ida lá, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Que obras são estas? Não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. 3 coisas que Diótrefes fazia com os missionários. Primeiro, ele mesmo não acolhia. Não quero missionário na minha casa. Não receba esse pessoal. Segundo, impede os que querem recebê-los. Provavelmente tinha chamado Gaio e dito assim, Gaio, você é membro da minha igreja, eu não quero mais você abrindo sua casa para receber missionário. E terceiro, os expulsa da igreja. Os irmãos que já estavam lá e que estavam sendo abrigados pela igreja, Diótrefes disse, vocês podem arrumar suas coisas e vão embora, aqui nós não vamos receber mais vocês. O homem era um tropeço à obra do evangelho, era um tropeço ao avanço do reino de Deus. Infelizmente, nós observamos a mesma coisa hoje. Há pessoas que não têm visão missionária nenhuma. Para que investir dinheiro? Nós precisamos pintar a igreja, precisamos de um ar-condicionado novo, vamos evangelizar a vizinhança. E a igreja não tem visão. A igreja não olha aquilo que Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E tem gente que bota dificuldade mesmo, usando argumento de todo tipo, impedindo o avanço do reino de Deus, que é feito pela obra missionária, pela pregação do evangelho. João dá um conselho, então, a Gaio no verso 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. O problema de líderes assim é que eles dão um mau exemplo, e os jovens da igreja, eles imitam a sua liderança, eles imitam. Diótrefes era péssimo para a igreja, era um mau exemplo que não deveria ser seguido. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Gaio, imita aquilo que é bom. Não se deixe influenciar nem desanimar por Diótrefes. E procure ver o contrário, veja o modelo de liderança correta, para você não desanimar. Porque às vezes acontece isso, não, aquele pastor lá, aquele cara lá, né, mandão lá, déspota, briga com todo mundo e tudo mais, e gente que fica assim, né, com igreja, não quero ser membro de igreja, porque ser membro de igreja, olha como é que é, mas não é todo pastor que é assim, não é toda liderança que é assim. Não, você não pode imitar o que é mal, mas tem coisa boa que você pode imitar. Aí João diz, aquele que pratica o bem, Gaio, procede de Deus. O bem aqui seria, no contexto, amar a obra missionária e levar a obra missionária avante. Mas aquele que pratica o mal, como Diótrefes, jamais viu a Deus. O que João está dizendo aqui? Que provavelmente Diótrefes não era convertido. Diótrefes não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quem vive na prática do mal, quem se opõe
ao Evangelho de Cristo, quem oferece dificuldade à expansão do reino de Deus, ao avanço da palavra, é possível que essa pessoa não conhece a Deus, porque se conhecesse a Deus, saberia que é ordem do próprio Deus que a igreja vá em frente pregando o Evangelho. Agora, a gente pergunta, como é que uma pessoa não convertida chegou nessa posição de Diótrefes, de ser o líder de uma igreja? Vocês ficariam espantados se vocês soubessem que isso acontece muito. Muita gente que não é convertida hoje é pastor, é líder, está ocupando uma posição na denominação, porque é fácil imitar ser evangélico, é fácil imitar. Tem gente que se passa, tem gente que é hipócrita, tem gente que não revela a verdade sobre o seu coração. E especialmente numa denominação como a nossa, Igreja Presbiteriana do Brasil, eu sei que as outras denominações são assim, tem muitos cargos políticos, que as pessoas querem esses cargos e para ser ou fazer parte desses cargos, elas não precisam ser necessariamente, quer dizer, não existe uma investigação sobre a vida espiritual, os frutos espirituais, se houve conversão ou não, se a pessoa é um político habilidoso, fala bem, tem retórica, argumenta bem, ou então ele é bem sucedido no mundo, um empresário de sucesso que tem muito dinheiro, vamos botar o cara para ser presidente da comissão tal aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí depois é que ele bota as unhas para fora. Então, é possível um não crente chegar a ser pastor de uma igreja, como é o caso aqui de Diótrefes. Vejam como é a situação, não é? Vejam como é a situação. Que Deus nos livre dos Diótrefes, amém? Amém? E que levante pessoas como Gaio. João termina aqui no verso 12, termina essa primeira parte dizendo, quanto a Demétrio, Demétrio é o portador da carta, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui João está recomendando Demétrio para que ele seja recebido e acolhido por Gaio e enviado como missionário. E João aqui apresenta 3 testemunhas. Vocês estão lembrados que na lei dos judeus, toda palavra era confirmada pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então, João apresenta aqui 3 testemunhos a favor de Gaio, de Demétrio. Primeiro, todos lhe dão testemunho. Primeiro testemunho, todos lhe dão testemunho, é o primeiro. Todos aqui, é todo mundo, João dizendo, todo mundo que eu conheço e que conhece Demétrio, essas pessoas todas falam que ele é um homem de Deus, é um irmão que você deve apoiar. Segundo, até a própria verdade dá testemunho de Demétrio. Ou seja, o fato de que Demétrio anda na verdade e pratica a verdade é o segundo testemunho. E nós também damos testemunho, nós aqui é o apóstolo João, e eu também dou testemunho disso. Então, todos que conhecem ele, eu e o próprio testemunho dele mostra que ele é um homem digno, é um desses irmãos em que você deve investir, Gaio, recebe e envia de maneira digna de Deus para fazer a obra do Senhor. Graças a Deus por isso. Chegamos no final. Viram que não foi difícil um livro todo, não é? No verso 13 a 15, informações finais. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Aqui no verso 13, João diz, abrevia a carta, né, dizendo, olha, Gaio, eu tinha muita coisa para escrever, porque o assunto é complexo, não é? Eu podia escrever uma epístola completa aí, muitas folhas. Mas aqui ele está fazendo um bilhetinho, uma nota pessoal, isso aqui. Eu tenho muita coisa que eu ainda poderia dizer a respeito dessa situação. Mas eu não quis fazer com tinta e pena. Eu não queria... Tem coisas que eu não quero escrever, eu não quero colocar no papel. Tem certas coisas que só viva voz, como o verso 14. Em breve espero ver-te, então conversaremos viva voz. João era profeta e ele profetizou os tempos que nós vivemos. Hoje em dia as pessoas tratam coisas que eram para ser tratadas pessoalmente pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, coisas que não são para ser tratadas em papel e tinta. Leia-se teclado digital, tela, leia-se isso. Pessoas que vão para a internet desnudar a sua vida pessoal, o relacionamento com o marido, os seus sentimentos. Estou magoada. Coloca lá no Facebook, estou magoada. Aí tu diz, querida, o que foi? O que aconteceu? Fulana não falou comigo. Ai, que absurdo! E tudo mais, né? Lá, isso em público.
quando eu me converti, eu tinha 23 anos, eu comecei a fazer um diário das minhas experiências com Deus todo dia. A parte da Bíblia que eu li, as minhas orações, as respostas, aquilo que eu vinha aprendendo de Deus. Então, durante anos eu fiz um diário, mas só quem lia aquele diário era eu. Tinha dia que eu escrevia, eu estou me sentindo lá embaixo, Deus não está ouvindo minha oração, estou com dúvidas sobre se minha experiência com Deus é verdadeira, estou desanimado. Eu colocava meu coração e meu sentimento naquilo ali, mas aquilo era uma coisa fechada. Só quem lia aquilo era eu. Hoje em dia ninguém tem mais diário, porque todo mundo registra nas redes sociais o que acontece com ela. Estou com fome. Vai lá e põe lá na rede social, né? Aquele besterol todo aí, 300 comentários. Oh, o que foi, querida? Não almoçou de manhã? Tal, não comeu de manhã? O que é que houve? Tal. Então, hoje, as mídias sociais expõem, não há mais privacidade, não há mais nada. E, às vezes, isso acontece na igreja, cristãos querendo resolver os seus problemas através de WhatsApp. E crente que briga com o outro na internet. Pastor, sei de casos de pastor que brigou com o conselho e com a igreja só pela internet. Foi preciso para interferir para depois fazer uma reunião e resolver tudo. Pastor que fica queixando do rebanho no Facebook. Ou gente que fica se queixando do pastor no Facebook. Falando mal do pastor, falando mal da igreja. E gente que vai para a internet falar mal da sua denominação, abertamente, discutir coisas que não deveria discutir. Aqui está a sabedoria do apóstolo João, que numa época em que não havia isso, profetizou. Tem coisas que não é para escrever, tem que ser conversadas de viva voz, olho no olho, olho no olho. Não, pastor, mas tem FaceTime, né? Tem FaceTime, tem chamada de vídeo do WhatsApp. Não é a mesma coisa. Porque ali o cara só vai mostrar a tela que você quer ver. Quando você está conversando com uma pessoa, você está vendo o contexto, está vendo ao redor dela, você está sentindo o cheiro, você percebe o movimento, o tom da voz, o tique nervoso quando ela está mentindo, né? Tudo mais. Né? Quando você está ali cara a cara, não tem FaceTime que substitua isso. Não tem. Então, se você tem alguma coisa, alguma dificuldade, a coisa é grave, gente, não vai para a mídia social. Procura, chama para conversar. Faz uma visita, sai junto para tomar um café, vão comer em algum lugar e conversar sobre as coisas de Deus, porque é uma vergonha a participação dos evangélicos nas redes sociais. É uma vergonha, é uma vergonha. Muito bem, João diz isso aí. E ele termina, verso 15, dizendo: a paz seja contigo, Gaio, no meio de todo esse sofrimento, turbulência, oposição, mas a paz que vem de Deus, que ultrapassa todo entendimento, seja contigo. Os amigos te saúdam. Eram os irmãos lá da igreja de Éfeso, os membros da igreja de Éfeso, que conhecia Gaio, então mandam abraços e saudações. E João diz: saúda os amigos nome por nome. João também aqui é bem pastoral e ele entra em detalhes, né? Cada amigo, cada irmão aí da igreja saúda pelo nome, dizendo: olha, o apóstolo João mandou um abraço para você. Olha, João mandou um abraço para você. Que trabalho, né? Gaio ia um por um lá, falando das saudações, porque João queria manter a pessoalidade das relações aqui e não ficar uma coisa simplesmente mecânica. Queridos, o que é que a gente pode aprender dessa cartinha tão maravilhosa? Ela nos ensina, primeiro, que a obra de Deus, ensina que a vontade de Deus é que a igreja se multiplique, que a igreja avance, ela saia das suas paredes, que ela mande irmãos e que ela receba irmãos e que ela, de alguma forma, se envolva nisso. Essa carta nos ensina que Deus levanta pessoas como Gaio para levar avante a sua obra missionária. Eu sei que você, quando ora pelo seu filho, você pede que Deus dê a ele uma segurança financeira. Você gostaria que ele fosse um médico, um advogado, um engenheiro. Que tal orar para que ele seja um obreiro, para que ele seja um homem de Deus, um missionário, uma missionária que vai se envolver na obra de pregação, em vez de simplesmente pedir: Deus, eu quero que meu filho seja um advogado, eu quero que seja um... Não. Consagra o filho a Deus para ser um obreiro, alguém que vai servir a Deus de todo o coração. Essa cartinha também nos ensina que o trabalho de Deus ele não é feito sem dificuldade. Há diótrefes no caminho. A gente que quer impedir a obra de Deus sempre é feito com obstáculos, e nós usamos de perseverança, de oração, para vencer isso aqui. E por último, Deus precisa que a igreja seja generosa. Meus irmãos, ninguém nunca perdeu nada por contribuir fielmente com suas ofertas e os seus dízimos para a obra de Deus, particularmente quando você sabe que parte daquele dinheiro vai ser investido no sustento
de missionários, de pastores, de evangelistas que estão anunciando o reino de Deus. Se Deus lhe deu recursos, é para isso. Mas você diz, pastor, eu ganho tão pouco, sou tão pobre. Lembra da viúva pobre? Até ela podia contribuir também. Até ela podia. Ninguém está isento de contribuição. Não é uma questão de pobreza, mas uma questão de generosidade. Deus não vai olhar a quantidade, mas vai olhar o seu coração à medida que você contribui generosamente para a obra de Deus. Que essa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja envolvida, generosa, que pessoas se levantem aqui para ir pregar o Evangelho e outras que ficam, contribuam e se envolvam na preparação e no envio desses queridos irmãos. Amém? Oremos. Ó Deus, te damos graças por pessoas como Gaio e Demétrio, pelas quais o Evangelho prosperou no século I, nos primeiros séculos da história da igreja, e chegou até nós aqui, 2000 anos depois, pela generosidade, visão, compromisso e sacrifício de irmãos, como aqueles que foram e como aqueles que enviaram. Nós pedimos que tu dês esta mesma visão a essa igreja, e às igrejas do nosso país, para que nós possamos cumprir o mandamento que teu Filho nos deu, de evangelizar até os confins da terra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.